Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, está começando mais um episódio da série Projetando o Brasil no Cenário Mundial. Hoje a gente vai falar sobre os atletas e o que eles estão fazendo no cenário mundial, quais são os destaques que eles têm, que eles possuem no cenário fora do país, né? No basquete estrangeiro, qual a profundidade, versatilidade, quais opções. Esse vai ser de novo um episódio que a gente vai dividir em dois. Então, já podem se preparar aí que vai ter muito assunto. Vamos falar sim de base. Para isso, a gente vai trazer no outro episódio o Léo Santos, do basquetebol de base. Não, ele não vai participar agora, mas no próximo ele vai estar com a gente. Antes da gente entrar no episódio em si, é sempre bom salientar que o Esporte do Basquete tem apoio da UDSE, a empresa que produz várias estampas incríveis, caras, e criativas, com preço bem acessível, com materiais de boa qualidade, está apoiando a gente em todos os conteúdos que estamos fazendo, principalmente voltado ao basquete nacional. Então, o que é fantástico, principalmente para um conteúdo independente, ter esse apoio é sempre interessante e estar aqui com a gente. E você que está escutando já ganhou 10% de desconto, só usando o código ECB10, que é a sigla do Esporte Clube Basquete, mas mais o numeral 10, você ganha 10% de desconto em toda a loja. Então, quer dizer, a camisa já tem um preço acessível, você ainda ganha mais 10% de desconto na compra. Não perca, porque tem muita coisa por lá e já trago uma novidade. Provavelmente teremos também produto do Esporte Clube Basquete por lá, voltado ao basquete nacional. Vai ser bem interessante. Então, fiquem ligados. Vamos para o episódio. Pessoal, como eu falei no começo, hoje a gente vai falar sobre os atletas. O tema, basicamente, vai ser quem são os jogadores brasileiros na rota da seleção brasileira. Qual nível, né, de liga que eles jogam. Quais são seus papéis no basquete nacional. A profundidade, versatilidade de opções. Quais as deficiências comparado ao restante do mundo, né, ao restante das outras ligas. A gente vai falar, então, muito sobre esse tema. Também, como eu disse no começo, também vai ser um episódio dividido em dois. Provavelmente no segundo a gente vai falar bastante de base. Como sempre, aqui comigo, Gabriel Andrade. E aí, Gabriel, seja muito bem-vindo. E aí, Felipe, e aí, pessoal que acompanha o podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vamos falar um pouquinho mais dos atletas, né? A gente fala um pouco mais de estrutura no começo, né? De composição, de liga e tal, e agora vamos falar das carinhas mesmo, vai ser bem interessante. Boa, aqui comigo também, como sempre, o Lucas Jorge. E aí, Lucas, como que você tá? Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais um podcast, outro assunto super interessante. Agradeço a quem tem participado, comentado no vídeo, mande para os amigos e ajude-nos a qualificar o debate sobre o basquete nacional, algo que a gente quer tanto. Boa, boa. E como o Rocha falou, bem verdade, a galera tá participando, tá gostando, tá comentando, tá trazendo também críticas positivas, o que é sempre importante também para a gente evoluir, principalmente depois de uma derrota da seleção nacional no masculino e no feminino sub-16. Surgiu muita gente até escutando nossos episódios para poder entender um pouquinho do cenário nacional. Isso é muito legal. E aqui comigo, o novo host de podcast, o grande Vitor Savas, que lançou o Pingo no X na semana passada. Na semana passada, com o Pablo Costa. Savas, como é que você tá? Fala, Felipe, Rocha, Gabriel. Tô bem, cara, tô bem. Vamos continuar aí falando mais um pouquinho de basquete nacional, que é aquela história, né? A gente não é só porrada, a gente tem que mostrar como é que funcionam as coisas de fato no mundo. Não dá para só fazer carinho também, mas mostrar um caminho, né? Boa, essa é a ideia. Gabriel, vou conversar com você. Começar justamente trazendo aquela primeira pergunta do levantamento que você fez. Quais são os jogadores brasileiros hoje na rota da seleção brasileira? Lembrando, só trazendo também alguns dados que você levantou para a gente, quando a gente pensa em armadores nacionais, a gente pensa em Raulzinho, Marcelinho Huertas, Rafa Luz, Caio Pacheco. Nos nacionais, a gente tem Jorge Paula, Iago Matheus, Alexei Borges, Cauê Borges, Ricardo Fischer. Nas alas, lá, internacionalmente, a gente tem Digi, o Bruno Caboclo, que agora voltou, na verdade, até na sua listagem estava internacional, veio para o São Paulo.
Léo Mendes, Léo Demetrio, que agora também está junto com o Petrovic, e Vitor Benite. Aqui no Brasil, o Bruno Caboclo, como eu disse, né? Veio do Limoges para o Brasil. A gente tem Alex Garcia, Lucas Dias, Danilo Fusaro, Gui Santos, Jonathan Santos, Gabriel Jaú, o Márcio Santos e o Marquinhos. E dentro do garrafão, internacionalmente, tem o Cristiano Felício, Augusto Lima e Anderson Varejão. No Brasil, a gente tem o Lucas Mariano, o Rafael Mineiro, que aqui você até abriu uma aspas, não um parênteses, com Ronald, Dikembe e Gerson. Então, Gabriel, quais são os jogadores brasileiros hoje na rota da seleção brasileira? Eu coloquei muitos nomes aí, né? Até podem ter faltado um ou outros, mas o que importa, a gente vai falar um pouco dos nomes, mas às vezes a gente pode trazer até os que ficaram de fora por um momento. Eu tentei dividir ali mais ou menos na escala que hoje se mede um pouco o basquete internacional, né? Armadores ou criadores de jogadas, né? Os alas, né, que são tanto 2, 3 e 4, porque o 4 acabou se tornando também um ala no basquete internacional, depende da seleção, do esquema de jogo, mas está ali no meio também, né, então por isso que alguns nomes de jogadores que jogam tradicionalmente na 4, como o Léo Demetrio, até o Márcio, que está 4 para 5 às vezes, né, também estão aí, e jogadores de garrafão mais típicos, como aqueles pivôs mesmo, né. E colocando esses nomes, né, e perspectiva, acho que a gente tem alguns nomes que dominam, que basicamente, sai uma lista, é esperado que eles estejam, pelo menos, ainda que não vão para compor os elencos, que a gente tem certeza que eles são os jogadores da seleção. Então, Raulzinho, ele tem um tempo que ele não vem competindo com a seleção brasileira, mas há algum tempo que ele é o grande expoente do basquete brasileiro, é quem tem o melhor papel na melhor liga de basquete do mundo, sendo que não é um papel muito grande, né? O Raulzinho, ele basicamente vem circulando entre papéis de jogador de rotação complementar, mas se fosse envolvido em isso, puder jogar na seleção brasileira, ele vai ter um papel muito importante. E ele é um nome claramente grande, mas a gente tem outros nomes que são muito essenciais para a seleção brasileira, mesmo sem serem estrelas, como o Vitor Benite, né? O Benite, ele se caracterizou nos últimos anos como sendo o arremessador da seleção. Ou a gente tem um nome como Bruno Caboclo, que se envolveu em polêmicas, vai e volta, mas ele ainda é um nome muito essencial e único no basquete brasileiro, dado o porte atlético que tem. E um nome que vem sempre nas convocações de vários anos é Augusto Lima, por exemplo, né? Ele acabou não participando da últimas Olimpíadas, mas é uma presença constante na seleção, né? Quando é possível, como um jogador de garrafão daquele estilo mais defensivo mesmo, né? Ele não tem tanto recurso, mas é um jogador complementar também no nível internacional, e alguns outros nomes já muito velhos, né? Que já estão na seleção há muitos anos, né? O Anderson Varejão, a continuidade dele, ele não teve uma nota oficial de aposentadoria como tiveram o Alex e o Marquinhos, né? Então, por enquanto, ele segue aí na rota da seleção, e até o próprio Marcelinho Huertas, né, que também é um nome muito típico da seleção brasileira. Dentro desse cenário, né, desses jogadores que estão constantemente, eu ainda colocaria nessa lista ainda o Rafa Luiz, o Léo Mendes e o Lucas Dias, são presenças também muito constantes, também como jogadores complementares. O Rafa Luiz tem aquele papel de sempre dele, como um armador defensivo, mais voltado ao passe. O Léo Mendes como o ala que oferece criação, né? E o Lucas Dias como um arremessador, mas geralmente ele não tem tido grandes papéis. O restante dos nomes ainda são muito flexíveis, depende de convocação, depende daquilo que vem, do momento mesmo, né? E os dominantes são esses. Então a gente tem um cenário ali de um jogador que é NBA, um jogador de NBA muito consolidado, pelo menos em perspectiva internacional, Raulzinho. E temos jogadores de papéis complementares. E esse é o que eu enxergo mais no perfil da seleção brasileira hoje. Até mesmo jogadores que têm um papel de destaque no cenário nacional, e aí a gente coloca o Lucas Dias, por exemplo, ele é um jogador no cenário nacional que ele é uma estrela, né? É um jogador pontuador. Não é isso que a gente espera dele na seleção brasileira. A gente espera dele que ele seja um arremessador, que ele stretch four, né? Quando a gente espera que o Lucas Dias jogue na seleção nacional. O papel internacional dele, né? Quero trazer um papel de jogador de rotação.
E fora isso, mesmo as nossas estrelas, tirando o Marcelinho Huertas, que já teve um papel de protagonista até hoje no Tenerife, ele ainda é um jogador muito importante como condutor de jogadas e tal, ainda que num time menor na Espanha, mas ainda um time com pretensões medianas, né, até em segundo escalão de ligas continentais, são jogadores complementares que vão jogar na seleção nacional e alguma outra estrela do basquete nacional que no basquete internacional tem papel complementar. Isso colocando um pouco mais por cima, sem entrar tanto em detalhes nas características de cada um. Alguns nomes, eles são ainda muito se consolidando mesmo no cenário, né? A gente teve um momento de decisão ali, na convocação dos armadores, por exemplo, entre Caio, Jorge e Iago. Algum deles ia ser cortado, acabou saindo para o Caio, que dentre eles é o cara que tem o papel mais consolidado, que o papel dele é mais de pontuador. Foi assim que ele chamou a atenção na Liga Argentina, não é um armador tão estilo clássico de armação mesmo. A gente tem o Jorge, que talvez seja o mais versátil deles, que domina a Liga Nacional de Basquete, enfim, tem o seu papel físico importante, é o que mais se diferencia fisicamente entre os armadores nacionais. Talvez em muitos anos a gente não tinha um armador desse tipo de estilo, de tamanho, de envergadura, de passada, e o Iago como um armador mais fogoso, né, aquele cara, mais cara de sexto homem mesmo, né, de pontuador, de botar velocidade no jogo. Mas o papel, né, e a gente acaba que a gente precisa de mais armadores do que de fato todos esses que eu coloquei hoje, como é montado o calendário FIBA, ele é um basquete que exige que você jogue entre torneios. O NBB ele é moldado para esse calendário das datas FIBA. O basquete internacional, ligas e competições continentais, principalmente as não ligadas à FIBA, a gente fala Euroleague e Eurocup, que são as da Liga Independente, comandadas pela Euroliga mesmo, aí elas não seguem esse calendário. Então não é sempre que você pode contar, inclusive também a NBA não para as eliminatórias. Então a gente nunca pode contar com o Raulzinho, por exemplo, né? E a gente não vai contar com o Didi, né? Enquanto ele estiver lá. Então nós temos limitações que fazem com que nós tenhamos que aumentar o espectro de jogadores que a gente trabalha numa seleção. Não é tão pequeno. Então quando eu coloquei Alexei, Cauê Borges, até o Ricardo Fischer, que está distante da seleção há algum tempo, mas tanto o Alexei quanto o Cauê jogaram eliminatórias, né? Jogaram qualificatórias para a America Cup também esse ano passado. Eles precisam fazer parte do ciclo da seleção brasileira. São jogadores que até têm um papel de certo destaque no cenário nacional, mas ainda são jogadores se consolidando num papel maior, né? Tanto o Alexei, o Cauê Borges há um pouco mais de tempo, né? Mas o crescimento do Alexei ainda é um pouco recente. Como jogadores de armação, sobretudo a nível internacional. Não sei nem jogadores de destaque continental, vamos dizer assim, a nível de Liga das Américas e coisas assim, do que Cauê Borges tenha tido um papel importante no Botafogo. Quando a gente fala de alas, a lista é um pouco mais fechada, né? Didi, Caboclo, Léo Mendel, Benite e o Alex e o Lucas Dias, né? Quando o Alex ainda estava na seleção brasileira, que ele se aposentou. O restante dos nomes também são nomes que ainda estão muito ali se consolidando, né? Então, ainda mais com a aposentadoria também do Marquinhos ali. A gente fala de Fusaro, que é um nome importante no cenário nacional, mas ele só foi chamado também para complementar os elencos das convocações que não podiam contar com os atletas internacionais. O próprio Gui Santos é muito jovem, ele veio mais sendo chamado pelo destaque jovem do que e por ganhar experiência em cancha internacional, que é algo que o Petrovic veio fazendo com a seleção, né, sempre colocando alguns moleques, inclusive alguns com pouco tempo de jogo. Eu sempre lembro do Gui Abreu, por exemplo, como o exemplo mais extremo, né, de cara que vinha jogando pouco, mas que foi chamado da seleção para compor e sentir qual que era. O próprio Léo Demétrio também é nesse sentido. O Jonathan também, ele foi chamado a algumas convocatórias. A gente tem alas que eles acabam sendo chamados por essas situações. Ainda coloquei alguns jogadores emergentes aí do cenário nacional, como o Jaú e o Márcio muito recente, também como jovem. Talvez inclusive ele participou de convocatória do Petrovic. O Jaú, ele teve lesões, né, mas é um cara do cenário do basquete como jovem atleta de destaque há algum tempo. Teve os entreveios das lesões. Talvez a gente vai contar agora, pensando em garrafão, mais com o Felício, que já tá fora da NBA, né? Agora foi jogar no Ratio Farm Room, lá da Alemanha. Eu acredito que ele vai ter a sua importância no cenário de seleções ainda.
ele não dominou, ele vem num momento de carreira muito difícil, né, pelos anos de Chicago Bulls, mas é um cara importante para a seleção brasileira, pelo tipo de pivô que ele é, um pouco mais ágil do que a gente é acostumado com o modelo nacional do basquete, né? A gente se acostuma a convocar jogadores muito lentos eu lembro ali dos anos de 2010, quando a gente ia jogar Copa América, contando com jogadores como Caio Torres, JP Batista, enfim, são jogadores que tiveram sua importância no basquete nacional, ou mesmo em cenários internacionais latinos, mas são jogadores que hoje é difícil de você colocar numa quadra de basquete sem sentir o peso de um jogador do estilo do JP Batista, do estilo do Caio Torres. Talvez não é algo que a gente queira contar tanto a longo prazo, e o mais próximo que a gente tem disso hoje é o Lucas Mariano, que ele ganhou um pouco mais, ele não é o mesmo estilo de jogador, ele não é um Paulo Prestes, né? Mas ele tem ainda suas limitações ali em termos defensivos internacionais. E aí sempre quando a gente tinha uma necessidade de um pivô um pouco mais ágil para o nível internacional, esse coringa era o Rafael Mineiro, há muitos anos, né? Que ele nunca era um grande jogador nacional de destaque individual, mas assim como é o Rafa Luz para armação, o Rafael Mineiro era um coringa ali para um papel defensivo de garrafão, né? E ainda coloquei ali os parênteses que o, que o Felipe abriu, porque a gente tem, eu sinto falta de mais profundidade de opção em pivôs mesmo, né? Tanto que ainda hoje a gente conta com o Anderson Varejão, mesmo depois de ficar parado um bom tempo, quando a gente precisou dele para jogar o pré-olímpico em split, né? Então, eu coloquei, Ronald foi um jogador que ele foi chamado para compor os times do Petrovic nos torneios das datas FIBA, e até colocando de Campbell, Gerson, jogadores com pouco passagem pela seleção e tem suas dificuldades ali enquanto jogador, mas eles acabam tendo que ser opções, até porque a gente perdeu, por exemplo, o Lucas Bebê, que tá voltando agora, mas não é um jogador que a gente vai contar na seleção a curto prazo agora, né, voltando ao basquete. E sinto que o mercado nacional, ele tá meio restrito de opções, e se a gente perder o Varejão ainda, que a gente vai ficar com um círculo menor, e que é algo que vai acontecer uma hora ou outra, né? Isso aí tá só o passo de anunciar. Então, é mais ou menos esse o cenário que eu coloquei. Ainda tem alguns outros nomes, mas os outros nomes que faltam são basicamente jogadores se consolidando no cenário nacional. Talvez onde a gente tenha mais um pouco de opções, isso aí são armadores. Porque o restante talvez não mude muito, né? Até porque seleção, em termos de elenco, ele é um ciclo restrito. Ele é uma seleção, né? A gente seleciona os melhores, não dá para contar com um espectro tão grande assim. Alguns nós temos mais opções, caso não precisamos, mas a gente acabei de falar, basquete internacional, a gente precisa de opções, até porque basquete internacional, desde que eu me entendo por basquete, é um basquete de dispensas também. E não só no Brasil, que tem muita gente que acha que é um fenômeno nacional. Só brasileiro pede dispensa de seleção, né? Que de fato não é. Principalmente nesse cenário de conflito entre Euroliga e FIBA, onde as coisas não se entendem a nível de data, e tendo NBA como é o calendário de NBA. Então, a gente precisa de opções, ao mesmo tempo que ele também se restringe aos melhores. Dentro das opções que eu considerei mais ou menos essas. E alonguei bastante, Boa. inclusive. Não, tranquilo, relaxa. Rocha, muitas opções que o próprio Gabriel trouxe para gente, e ele também até cita isso na fala dele, são opções que estão na seleção brasileira há muito tempo. Antes do Varejão é um, que chegou a anunciar, que chegou, entre aspas, parar, né? Tirou ali um ano para poder descansar e depois voltou até para o Cleveland Cavaliers. Como é que você enxerga hoje no cenário nacional? Porque, assim, no final das contas, todos passam pelo cenário nacional de alguma parte, de alguma forma, né? Para o Raulzinho estar onde está hoje, ele deve ter. Ele foi formado, ele foi criado, ele teve que evoluir de uma certa forma para chamar a atenção. Jogou um NBB inteiro no Minas. Sim, para chamar a atenção de um scout para poder ser draftado. Assim, então, de qualquer forma, o basquete nacional tem um peso nisso. Como é que você enxerga hoje e claro, a gente não vai entrar muito na base nesse episódio especificamente, mas vamos olhar um pouco de forma macro. Como você enxerga hoje a formação desses atletas? Quantos atletas nós estamos dando, entre aspas, de opção para a Confederação Brasileira de Basquetebol, para o técnico, o treinador que está lá, para poder convocar ele? A gente está levando muitas opções para ele ou não?
São poucas, né, Felipe? O Gabriel até fez uma listagem grande, mas muitos nomes a gente usa com muita boa vontade, né? Porque claramente eles não têm nível para a seleção brasileira ainda. E há um cruzamento, um conflito muito grande entre o que o jogador precisa fazer para o seu clube e o que ele precisa fazer internacionalmente para jogar na seleção brasileira. Não é qualquer atleta que consegue entender quais são os perfis e se encaixar diretamente em cada um deles. O que a gente vê de perfil bem sucedido, tanto no clube quanto na seleção, são jogadores que vão para as duas oportunidades para jogarem exatamente da mesma forma. Por exemplo, o Rafael Mineiro, o Jonathan, que foram citados anteriormente, são jogadores de composição, de defesa, de energia nas suas equipes internamente, e quando vão para a seleção, eles não sentem a diferença porque eles vão fazer exatamente o mesmo papel. Mas, por exemplo, quando você vê um Jorginho na seleção brasileira, aqui no São Paulo, ele tem a bola, agora não é mais São Paulo, né, ele foi para Franca, mas aqui no Brasil ele tem a bola a todo momento, ele está jogando 40 minutos com a bola na mão e com carta branca para definir. Quando ele chega lá na seleção, ele passa o meio da quadra, ele entrega a bola na mão do Benite, entrega a bola na mão do Caboclo, entrega a bola, antes era na mão do Alex, na mão do Hetzheimer, enfim. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande exatamente nesse ponto, Felipe, o jogador se adaptar aos dois cenários. Mas é óbvio que existe um problema muito grande de opções, realmente, né? O Brasil, infelizmente, quando você chega para formar a sua lista de seleção, tem alguns lugares que você tem 30 nomes para escolher 12. Aqui no Brasil, são no máximo 15 para você escolher 12. Aí, naturalmente, a competição é muito mais complicada. Boa. Sarvaz, justamente no que o Rocha falou, também no que o Gabriel falou, como você enxerga que poderia ser não uma solução, porque a solução acredito que vai demorar muito tempo. Não acredito que a solução hoje do basquete brasileiro é no mínimo de médio a longo prazo, e longuíssimo prazo, não é uma coisa tão simples assim de fazer. Claro, a gente não vai inventar a roda, se a gente inventasse a roda, a gente não estaria aqui, né? Poderia estar salvando o basquete nacional e ter acabado o podcast. Mas qual seria o paliativo hoje para você entregar mais opções para o treinador da seleção brasileira? E assim, gente, se o treinador, seja quem for essa pessoa, Petrovic, Gustavinho, Joãozinho, Zezinho, eu não me importo. A gente está falando muito mais dos nomes que tem em mãos para opções de treinador. Se ele vai querer escolher os mesmos sempre, é um problema dele. E aí também ele vai ser criticado, vai ser questionado sobre as suas escolhas. Mas hoje, Sarvaz, qual paliativo que poderia ser feito, na sua opinião, e até um paliativo que imagino também não seja de curtíssimo prazo, para a gente entregar mais opções para o comandante da seleção brasileira? Olha, a gente tem que pensar alguns modelos como seleções com população pequena. Primeira coisa, por mais bizarro que seja com o volume de pessoas que a gente tem no país, a gente tem que pensar como uma seleção com população pequena, que costuma fazer o quê? Não tenho muitas opções, eu tenho essas, então a gente vai deixar essas o máximo de tempo junto para maximizar entrosamento, qualidade de conjunto mesmo, porque não tem outro nome. É basicamente isso. Seleções que têm população pequena, vou dar alguns exemplos aqui na América, Porto Rico, República Dominicana, os caras jogam na seleção até acabar. É até acabar. Vai renovar quando o Arroio perdeu a vaga de titular, quando ele não conseguir andar na quadra mais. Se ele conseguir andar na quadra, ele vai estar lá. E eles jogam juntos desde o sub qualquer coisa. Porque eles sabem que não vai ter opção. A opção é escassa. Então você precisa deixar esse grupo o máximo de tempo junto, porque aquele negócio é um sistema. Uma hora pode rodar de um jeito diferente e melhorar. Já que você não vai ter opção, melhora o núcleo que você tem. E paralelo a isso, você consegue ir incluindo alguns nomes mais novos. Quem tem talento? Beleza. Que nem o Rocha falou, a gente vai ter aí no máximo 15 nomes.
Então, esses 15 nomes, tem que ter o máximo de vezes possível esses 15 nomes. Ah, não dá por causa de calendário X, Y, Z? Pô, amigo, beleza, valeu. Quando você puder, você chega aí. Mas então vamos com quem a gente pode contar. Você não pode ficar contando com a nacionalidade de um cara que joga num calendário que não tem nada a ver. Você está contando com o ovo da galinha. Se o cara não vem, e aí? Você ficou na mão. E assim, não é surpresa. Não é como se isso daí fosse alguma surpresa, o cara simplesmente virar e falar, ó, eu tô quebrado, eu preciso de outro contrato ano que vem, eu preciso descansar. Não dá. E beleza. Então o quê? Prepara. Pô, eu tenho esse grupo aqui. Eu tenho 15 caras que eu gostaria de contar. Eu vou trazer mais 5 que podem não ter o mesmo nível, mas eu sei que esses daqui sempre vão estar aqui. E pegam mais 3, 4 ali para desenvolver. Faço um ciclo. Aí pensa um pouco como um esporte olímpico mesmo. Eu preciso de um ciclo de 4 anos, então vamos fazer um ciclo de 4 anos com esse grupo. Judô, natação, essas modalidades fazem isso. O cara começa a treinar agora, mas ele já está pensando daqui 4 anos. Então você tem que ter esse planejamento, tem que ter essa ideia. A gente não vai ter em curto, médio prazo uma variedade de jogadores grandes. A gente sabe disso. Não é surpresa, não é novidade. Não é uma coisa que vão falar para você, falar, amanhã não tem mais jogador bom, viu? Valeu. Não, você sabe disso. Então você tem que fazer o trabalho o mais homogêneo a longo prazo que você tiver. O mais encaixado o sistema que você puder. Porque você não pode chegar num pré-olímpico e falar, pelo amor de Deus, eu preciso de jogadores, eu não tenho jogadores. Sendo que passou 4 anos, cara. 5, no caso desse ciclo. Como assim? Agora, hoje, você precisa de jogador? Aí ferrou. Entendeu? E não ter só as convocações que são obrigatórias. Pô, tem uma janela no NBB agora. Deixa eu ver se os caras não querem se reunir aqui, fazer um camp de uns 3, 4 dias só para eles jogarem junto um pouco. Faz um amistoso com alguma seleção local, contra um time. Sempre vai ter algum time precisando fazer algum tipo de amistoso. Você consegue fazer esse grupo, mesmo que pequeno, ficar mais homogêneo. Não adianta você querer esperar a geração espontânea de atleta aparecer. Isso não vai acontecer. Principalmente no Brasil. Não vai acontecer. Então, assim, pega quem você tem, quem você consegue confiar e faz um programa com isso. Pô, Savage, eu vou continuar contigo nessa. Obviamente, hoje o tema mais debatido recentemente foi as eliminações das seleções na base, né? Sub-16 e Sub-19, se não me engano. Não só eliminações, mas resultados ruins. Vamos deixar assim. Sub-19, acredito, já está bem na porta para um profissionalismo. Mas o Sub-16 é uma geração que tem um bom caminho para trilhar ali, para poder evoluir, para poder talvez transformar em opções no futuro para o Brasil. A gente viu também, no Sub-16 especificamente, alguns temas serem levantados sobre convocação em termos de nomes. Muitos jogadores que jogam em São Paulo, eu sei, teve até gente reclamando, assim, só convotou o jogador de São Paulo. Só o jogador de São Paulo a gente tem que só separar isso no direito, porque são jogadores que às vezes são de outros estados, mas jogam em equipes de São Paulo. Então, mas no final acaba convocando muito atleta que joga nesse eixo São Paulo, Sul, né, esse tipo de coisa. A gente claramente, CBB, federações, não olham pro seu próprio mercado. Para poder apontar e levantar o dedo e falar assim, olha, aqui está sendo feito um basquete, eu acho que tem um ala que talvez seja interessante para vocês olharem com calma. E eu estou falando isso de forma geral, tá, gente? Não acho que vai surgir um Leandro Barbosa em Roraima. Não acho. Mas talvez a federação de Roraima levantasse a mão e falasse assim, olha, o Zezinho aqui, eu acho que é um bom armador. Vocês querem dar uma olhada nele? Querem ver se realmente faz sentido ou não?
Claro, aí o ideal seria uma pessoa para poder fazer essa triagem, né? Porque senão toda a federação vai levantar 30 nomes, falando que tem um super astro ali. Mas o que a gente viu, obviamente, foi talvez não olhar um pouquinho fora do eixo. Sarvaz, como a gente pode, no pensamento de tentar formar esse jogador, ser um profissional, pegar essa garotada sub-16 que sofreu derrotas duras. Acho que as derrotas mais difíceis são nas redes sociais, porque o que a gente mais viu foi a galera reclamando do desempenho da seleção. E esse garoto vai ler um Twitter, vai ler um Instagram, ele vai ler o Facebook, e ele nunca vai separar de forma geral. Ele sabe que ele participou do time, então ele estava na derrota do Brasil. Como fazer com esses jovens garotos e como os clubes devem fazer para que eles possam, sim, chegar talvez no Sub-19 melhor, chegar talvez numa LDB melhor, chegar talvez participar de um treino de grande clube melhor, para que tenham oportunidades assim, quiçá talvez ter uma chance ou virar uma opção de seleção. Vamos lá, primeiro a gente precisa entrar numa ideia que precisa ser discutida, principalmente no Brasil em geral. Eu não sei como é fora, eu posso falar da experiência do Brasil por estar inserido. A gente precisa primeiro aprender a ouvir críticas. A gente está discutindo fato. É fato que o resultado do Sub-16 agora foi ruim. É fato que os resultados do Sub-19 foram ruins. Não dá para querer falar, não, porque mas o fulaninho, mas o ciclaninho, beleza. E como projeto, o que isso rendeu? O que isso se tornou? O que transformou em alguma coisa? E aí eu queria até aproveitar o gancho para falar uma coisa que me incomodou muito, que o Gabriel vinha falando. Eu acompanhei um pouco mais esse Sub-16 com essa visão e realmente foi um negócio que me assustou muito. Eu tinha uma visão muito enviesada por ter vindo de uma faculdade de educação física e conhecer excelentes profissionais que tinham acesso à informação, que tinham acesso a esse conhecimento. Mas as condições físicas dos atletas que a gente teve contra as seleções que a gente jogou, inclusive a Argentina, a gente perder fisicamente para a Argentina, você via que, tipo, os caras estavam melhores, tem um problema no processo. Aí a gente tem um problema de processo. Ah, é culpa de um? Não. É culpa do atleta? Não. É culpa do preparador físico? Não. É o processo. Tem algo errado com o processo. Não tem como. Fisicamente, os caras são menores estruturalmente. Como eles estavam mais rápido, mais forte. Isso é treino. Isso é treinável. São capacidades treináveis. Alguma coisa no processo está errado. Então, o que a gente precisa agora, principalmente para esses atletas, cara, quem já viveu bastante tempo de basquete sabe, 90% dessa seleção muito provavelmente não vai nem virar jogador, nem vai virar profissional. Quem quiser vai precisar colocar na cabeça sobre profissionalismo num nível alto. E aí, profissionalismo para quem trabalha com basquete, eu falo isso acho que todo programa. É porque é um negócio que me incomoda muito. Você vê que ali, quem apanha no final ali é só a ponta. Quando, na verdade, o problema é tudo que está atrás. É todo o processo que levou aquilo. Aquilo ali, quando chegou ali, já foi. Acabou. É o resultado de alguma coisa e vamos torcer para dar certo. Agora, quando você não tem processos bem estabelecidos, você acaba vendo isso, cara. E dentro da própria seleção tinha discrepâncias ali, tanto físicas quanto técnicas. Você vê entre os garotos, muito grandes, dentro de uma mesma seleção. Em outras seleções, você via que já era uma coisa menos discrepante. A própria República Dominicana, me perdoem, eu sou péssimo com nomes, mas o armador 1 lá, que era um baita jogador, um slasher nato. Deve ser o Carbuccia. Quando ele sentava, entrava um outro menino com outras características, mas que fisicamente não caía, mesmo sendo muito mais baixo. Acho que era o número 4, se eu não me engano. Rápido pra caramba. Muito rápido. Então, como é que você consegue isso? E assim, eu não conheço o basquete dominicano de base,
Acho que pouquíssimas pessoas podem falar que conhecem a fundo o basquete dominicano de base. Mas, na pior das hipóteses, tinha algum plano ali. Na pior. E quando eu falo plano, não é um plano de juntamos para jogar o Sub-16. Não. Ó, esse menino aqui é o nosso melhor jogador. Só que quando ele não tiver, tem esse outro menino aqui que a gente pode treinar ele com algumas características que ele tem, para quando esse menino aqui sentar, eu tenho ele que mantém pelo menos o nível de intensidade. A gente não perde intensidade, sabe? Eu acho que falta um pouco desse processo de clareza, de saber quando entra um menino no sub... Vou dar um exemplo, que é, de novo, eu falo, acho que isso em todo o programa. Quando entra um menino no sub-16, como que ele tem que entrar, como que ele tem que sair? Quais são os requisitos técnicos que ele tem que ter? Quais são os requisitos físicos e táticos? A gente não sabe, a gente não tem. E aí você acaba tendo essa discrepância dentro da própria seleção. Isso fica muito evidente. Então, aí pensando para os meninos, assim, busquem tentar evoluir como profissionais se você quer ser jogador profissional. Preparação física, estudar o jogo, tudo isso. E não, de novo, eu não estou culpando pessoas. O nosso problema é o nosso processo. A gente, como coletivo do basquete, tem que repensar os processos que a gente tem. Porque não adianta você ter 30 processos diferentes, em níveis diferentes, e no final disso tudo você querer empacotar tudo numa coisa só e falar, vai lá, seleção, se vira aí. Não vai dar certo, como não tem dado. O que a gente tem até que trazer também, e isso é um fato, né? Tipo, você não vai chegar lá e a resposta não vai vir de imediato. A CBB tem muita culpa nisso, muita, mas muita culpa, não é pouco. E não é gestões só antes do Gui Peixoto, não. A gestão também do Gui Peixoto não andou com muita coisa que foi prometido lá atrás. Então, assim, a CBB tem passado desculpa pra caramba. Federações, mais ainda. E agora, a gente também está vendo jogadores vindo de clubes ricos, que têm estrutura, também não chegando preparados. Então alguma coisa também está acontecendo nos clubes. Isso é um fato. Se o garoto erra uma bandeja no Sub-16 de uma seleção brasileira, que para mim, assim, não errar a bandeja, mas assim, e mostrar claramente que tem fundamentos que ainda não foram evoluídos, se esse garoto vem de um clube, não sei, com menos estrutura, você ainda pode, no final do debate, levantar, putz, talvez, né, algo do tipo, que não tenha tido algum suporte, eu ainda acho, ainda assim, bizarro, porque ele está na seleção brasileira. Mas a gente está falando de clubes grandes, jogadores de clubes grandes, que supostamente são jogadores que seriam muito bem formados, com a melhor forma possível, porque tem uma estrutura brilhante. A gente acredita que os treinadores são capacitados e estudam frequentemente para evoluir cada vez mais o atleta. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, batendo na CBB, ok, e tá coberto a razão, concordo com vocês, tem muita coisa errada, muita coisa errada. Federações também, concordo com vocês, mas os clubes também têm essa passada de culpa. Esse jogador tá chegando cru no Sub-16. Posso até pegar rapidinho, porque isso está muito na minha cabeça ultimamente. Os processos, eles começam nos clubes. A capacitação dos profissionais que trabalham com os atletas é no clube. Que profissional sai da universidade, da faculdade, que seja, pronto? Qual? Nenhum. E muitos deles vão acabar no basquete. Porque é um lugar que financeiramente não é muito atrativo e vão te dar um monte de equipes, muito provavelmente, não vai ser uma. Você vai ter que se virar para dar treino para todas elas que têm demandas físicas completamente diferentes. Como é que você vai fazer controle de carga, monitoramento do atleta, tudo isso, sendo um com 4, 5, 6 categorias? É impossível. É impossível. Total. Só para complementar também, porque eu sei que senão depois a gente não vai voltar nesse assunto. A CBC, ela destina verbas, eu vou procurar isso até para trazer no próximo episódio, destina verbas aos clubes que estão vinculados à CBC, para formação de atleta.
O quanto a gente monitora esses gastos da CBC com esses clubes? O quanto os clubes estão realmente formando atletas, de verdade? Porque, olha, se a CBC dá R$1.000 pro time do Gabriel, você não pode só dar R$1.000 pro time do Gabriel. Tem que falar assim, Gabriel, o que você está fazendo em troca desses R$1.000 que eu estou te dando? O que você fez esse ano? Você comprou, você melhorou sua estrutura? Você usou na sua estrutura? E assim, eu estou falando só por alto, tá? Porque eu nem sei o que pode ser usado ou não no dinheiro da Ô, CBC. Felipe, Fala, Rocha. rapidamente, perdão por te interromper, mas dentro do CBC, existe também algum processo ou algum questionamento ou algum direcionamento de como Esse o ponto. utilizar essa renda também? É essa É pergunta esse que a ponto. gente precisa fazer, porque É não esse ponto. adianta o clube arrumar a sua burocracia, pegar esse dinheiro e pagar pessoas do escritório ou pagar a logística do próprio time durante a temporada. Então, eu acho que é substancial que exista esse recurso federal auxiliando a formação dos clubes. Mas a gente tem que, de certa forma, estar próximo também do monitoramento de onde tudo tem sido investido. Total. E assim, Rocha, você está perfeito, concordo com você. É que, tipo assim, eu estou querendo realmente trazer uma visão macro para que a gente se questione. As pessoas que estão ouvindo aqui, acho que essa é a ideia também do podcast. É as pessoas se questionarem. Putz, se o CBC não faz não faz o levantamento do que está sendo feito, pô, a gente também não sabe o que a CBC está fazendo dentro da própria empresa, né? Dentro do próprio comitê. A gente não sabe. Eu não sei por que a CBC está dando R$5.000 para um, R$7.000 para outro, um exemplo. São outros valores, tá? Por que está dando? Qual é o pensamento do CBC? O que eles pensam em termos de projeto, em termos de formação de atleta? Se você não dá dinheiro só para basquete, tá, gente? Não é só para trazer uma visão geral, dá para várias modalidades. Assim como o COB. E, por sinal, eu levantei aqui a planilha. Eu vou separar, para quem quiser também, só me pedir. A planilha de orçamento para esse ano é de R$3.261.586,52, que foi para a CBB. É uma planilha. Tá lá. Não tô aqui. Por sinal, esse vídeo, como esse áudio, que também vai virar vídeo, vai dar pro pessoal. Então eu vou fazer questão de mostrar para vocês inteira, para não achar que eu estou mentindo para os senhores. Eu não sou desses. Você que está ouvindo, você não vai estar vendo, obviamente, mas você pode depois acessar nosso YouTube e ver. Tá aqui, ó. 3 milhões. 3.261.586,52. Olha, 1, 2, 3. A gente só arrastar aqui pro lado. 1, 2, 3. Basquetebol. Então, assim, são 3 milhões que foram destinados à CBB. O que a CBB está fazendo com esse dinheiro? Porque o COB ali detalha, né, na planilha. Você que está ouvindo, você pode me pedir também. A gente até coloca esse link para vocês. O COB detalha ali o porquê ele está investindo esse dinheiro, né? Com base em medalhistas olímpicos, com até aqui os critérios. Medalhista Rio 2016, medalhista de Londres, faz um levantamento sobre isso. Medalhista no último Mundial Adulto, top 8 mundiais, medalha em Lima. E aí que tem vários critérios, não vou ficar lendo todos. Fazer vários detalhamentos por que está investindo esse dinheiro. Mas assim, o que esse dinheiro está sendo feito? Sabe? É isso que falta às vezes pra gente, e eu falando pra gente de forma geral, tá? Seja pro jornalista, seja pro torcedor mais aficionado, basquete nacional, seja pro dirigente também. Se questionar mais. Essa planilha tá aberta para todo mundo, gente. Você pode hoje entrar no site do COB e você vai ver essa planilha, você vai ver esses números. Então, assim, o porquê está sendo feito isso? Aonde está sendo investido esse dinheiro? Esses 3 milhões está sendo investido em quê? Em quê? O que a CBB está fazendo com esses 3 milhões? Com esses mais de 3 milhões? Qual é o projeto que ela está atendendo? Qual é a visão macro que ela está atendendo? Porque assim, a gente está falando que o clube ali
não forma, talvez, muito bem um atleta para chegar no sub-16. Ok, o clube tem ali a sua passada de culpa. Mas esse bebê, ela tinha que estar no mini basquete. Eu te garanto que o mini basquete que é feito na Argentina, muito bem feito, por sinal, não é caro. Não é caro. No Brasil também, né? E o modelo é nosso. O modelo do mini basquete é nosso, do Dante. Pois é. E o mini basquete na Argentina é muito forte. Eu duvido que o mini basquete custe R$1 milhão para você botar pelo menos em 3 centros de capitais no Brasil. Eu duvido. Então, assim, o que está sendo feito com esse dinheiro? A gente volta para a CBC de novo, que o Rocha falou. Qual é o projeto lá dentro? O que é pensado nisso? Então, assim, são coisas que a gente tem que levantar para debater, porque no final das contas, esse episódio de hoje, tudo que a gente está falando de CBC, CBB, COB, dinheiro, influencia no surgimento de novos atletas. Porque se tivesse um mini basquete, vou dar um exemplo esdrúxulo, só absurdo, para vocês terem uma noção. Se tivesse um mini basquete no Amazonas, e se formasse talvez um garoto lá, se a gente tivesse campeonatos fortes por lá, se a federação atendesse, olhasse para a sua região e não ficasse preocupado só em ganhar dinheiro e talvez tentar fazer o lobby para a presidência da CB nos anos que tem eleição, talvez a gente poderia ver um garoto do Amazonas, talvez nem chegando na seleção brasileira, gente, mas chegando no NBB. Já imaginou o quão incrível seria tendo um jogador atuando no Flamengo, atuando no Franca, um garoto do Acre disputando uma LDB pelo Pinheiros, disputando uma LDB pelo Campo Mourão, pelo Pato Basquete, não importa quem seja o time. Mas a gente não está pensando nisso. Então isso é importantíssimo para que vocês assim, se cobrem, que vocês olhem também, questionem, porque quando a gente fala principalmente de COB, é o seu dinheiro que está indo, é o dinheiro do contribuinte, né? Vocês sabem disso. Então, assim, o dinheiro não surge do nada, gente. Ele vem de que é um imposto que você vai pagando todos os anos, tá ali. Então é o seu dinheiro que está sendo investido. Então a gente também tem que pensar nisso. Já falamos muito também, falei muito também, inclusive. Gabriel, vou retornar para você. A gente falou dos jogadores principalmente no nível internacional. Quero saber de você o seguinte, na sua visão, quais os papéis dos brasileiros nas equipes em que eles atuam fora do país? Porque assim, a gente tem jogador realmente de destaque, aí eu vou dar um exemplo do nosso vizinho, né? Que por sinal, no Sub-16, dizem as más línguas, eu vou apurar isso melhor, por meses teve treino por Zoom. Então assim, né? Teve treino por Zoom. Aí eu acho que deu certo, porque eles ganharam da gente e se classificaram. Eu acho que deu certo. Mas seria a melhor maneira? Não sei. Por sinal, também surge uma outra questão. Por lá também teve pandemia, gente. Não foi só no Brasil. Também sofreu com pandemia. Então, assim, treinaram por Zoom, deu certo. Venceram a gente e se classificaram. Mas, olhando para o vizinho, a gente tem jogadores no nível nacional da Argentina que atuam e tem destaque. Lá pro Vítola, Gabriel Deck, ganham um destaque fora do país. Como é que você enxerga hoje os brasileiros fora do país? Quais são os destaques que eles têm lá fora, Gabriel? Então, não são tantos, né? Fora do país são poucos. E se a gente pode começar com, no caso, o principal jogador nosso fora do país é o Raulzinho, e o papel do Raulzinho nos clubes de NBA é ser um armador que arremessa de 3 e defende. Com limitações, né? Ele nem é um grande arremessador, muito menos um grande defensor, porque tem suas próprias limitações físicas e não é um jogador mais dinâmico como arremessador, mas esse é o papel dele de NBA. Você vai ver lá, ele é esse cara complementar, é um armador que nem passa o jogo armando, né? Não é isso para que ele se trata, apesar de ser diferente de como ele surgiu como um prospecto, né? Como um armador ali, que tinha um passe e tal. É um papel que ele assumiu lá porque ele precisou se adaptar.
Talvez no basquete internacional esse papel seja maior, inclusive nas passagens de seleção brasileira dele, ele tinha um papel até um pouco conflitante com o Huertas, conflitante não, né? Um papel diferente do Huertas, porque ele era mais pontuador mesmo do que o Huertas, lembro dele ter boas partidas até nesses torneios que a seleção disputou a nível internacional, mundial, Olimpíadas. Mas ele, na NBA, ele tem um papel complementar. Talvez, se ele voltasse ao basquete europeu, que foi uma possibilidade por várias vezes, ele tem um papel um pouco maior, mas ainda assim, ele não é um jogador pontuador, mesmo que seja o principal nome da seleção brasileira hoje, caso fosse para a seleção. A gente tem o Benite, né? E o Benite é um cara que tem um papel muito similar dele na seleção brasileira e no clube. Ele é um arremessador dinâmico. A função dele é correr por entre corta-luzes e arremessar. A diferença dele no clube para a seleção é que na seleção ele é sobrecarregado. Porque ele é o único que arremessa da maneira como ele arremessa. É o único arremessador dinâmico, o único arremessador off-ball, né? É o cara que joga sem a bola e cria espaço pelo movimento dele, né? Ele é o único cara que tem isso no jogo. Fora isso, ele tem um papel similar, só mais sobrecarregado no nível brasileiro. A gente tem um outro jogador também ali que está crescendo num papel internacional, que é o Léo Mendel, né? O Léo Mendel no basquete brasileiro tinha muito destaque como um ala criador. Parte desse jogo ainda é desse jeito no Fuenlabrada, porque ele não é um arremessador, não é tradicionalmente um cara que joga sem bola. Então, basicamente, a função dele é criar com bola e cortar sem, né? Ele não é um grande arremessador. Porém, esse é um papel muito mais difícil de ele exercer na seleção brasileira. Até porque, normalmente, a seleção ela já carrega muitos armadores. Ele não tem tanto esse papel. Ele seria um jogador mais de criação secundária, né? Então, onde o papel começa a conflitar um pouco, e até por isso a gente às vezes não vê o Léo tão confortável quanto ele geralmente é pelos clubes. Isso porque ele também teve o seu próprio processo de adaptação física, às vezes era colocado como fora de forma e tal, e a própria adaptação, ele de volta na Europa, envolveu essa melhoria física dele, pensando no Léo. Outro jogador que a gente tem um papel similar, aí voltando ao caso do Benite, é o Caboclo. O Caboclo sobreviveu como a própria sobrevivência dele como jogador de league se pautou nele se modernizar defensivamente. Quando ele começou em Pinheiros, ele era visto bastante como um ala 3, né? Inclusive chamava ele de Brazilian Duran, né? Que não tem nada a ver com o jogo dele, né? A maneira como se transformou o jogo dele, na verdade, se você olhar hoje em retrospecto, vê o quanto não faz sentido, realmente, porque ele não virou um ala 3, muito menos um ala 3 pontuador. Hoje o papel dele internacionalmente é ser um ala pivô defensivo. Um ala pivô que troca a marcação, um ala pivô que arremessa eventualmente. Ele não é um grande jogador ofensivo, ele é um jogador ofensivo complementar e é um papel mais fácil de traduzir na seleção brasileira e que ele tem até tido um sucesso recente, tem sido uma arma importante e até talvez seja o tipo de jogador que nós, como seleção brasileira, temos que é mais raro no basquete internacional. Alguém do estilo físico do Caboclo que joga como ala pivô, mas com envergadura, com agilidade, não é uma coisa fácil de se achar. Então o Caboclo talvez seja o jogador mais raro da seleção brasileira. Todo mundo, né, no basquete internacional quer um ala atlético. E aí o Caboclo é uma opção interessante nisso. E outro jogador que trazia papéis similares era o Augusto Lima, o que eu já falei antes. Pivô defensivo, de rebote, de finalizar próximo ao aro, de jogar por cima do aro. É o que ele faz ali, e às vezes na seleção brasileira, pela quantidade de gente que teve no garrafão nos últimos anos, principalmente na geração com o Nenê, Varejão, Splitter, ele era colocado fora da zona de conforto, sendo obrigado a jogar como um ala pivô, que não é o jogo dele, né? Que prejudicava o espaçamento da equipe, colocava ele defender mais o perímetro do que devia. Lembro que isso foi uma experiência até traumática nas Olimpíadas do Rio, sofreu bastante, então foi colocado fora disso, e hoje se ele for voltar a jogar pela seleção brasileira, ele vai ser um ala pivô, um pivô mesmo, talvez uma função muito mais confortável, que condiz com o que é o papel dele no basquete internacional, né? Mas foi uma limitação de elenco de seleção, forçando um jogador que teria até às vezes uma transição tranquila, pelo tipo de papel que ele exerceria. Existe esse papel no basquete internacional, existe esse papel para a seleção nele hoje, mas o que no passado obrigou ele a sair dessa zona de conforto. Então, mostrando um pouco das nossas limitações. E fora isso, né, a gente tem o Didi,
O Didi, ele ainda está muito num estágio de desenvolvimento, de descoberta do próprio jogo, né? Ele explodiu muito rápido, mas ele tinha um papel muito bem definido em Franca ali, né? Não era um cara que criava, tinha um jogo muito eficiente a nível de finalização e arremesso no basquete brasileiro, que não se repetiu na Austrália, né? Inclusive, a passagem ofensiva do Didi na Austrália não foi boa. Ele não acabou se desenvolvendo no arremessador e tal, que ele parecia que tinha dado esse salto no NBB, mas porque também não era condição dele enquanto jogador de base, não era um arremessador, era mais um ala atlético mesmo. E ele continua sendo mais um ala complementar defensivo, um cara bem voraz defensivamente, e que tem um papel um pouco mais fácil de traduzir, talvez na linha de 3 pontos da nível internacional seja mais tranquilo, mas ainda é um papel que a gente está descobrindo. A gente teve muito pouco de Didi na seleção brasileira, e a gente tem um outro cara que tem um papel muito consolidado, e aí também internacionalmente, aí, que joga na seleção brasileira, que é o Rafael Luiz, né? Às vezes, inclusive, muito mais elogiado pelo que faz na seleção do que pelos clubes, né? Inclusive na passagem no basquete brasileiro dele, né? Ele é um cara importante para a seleção brasileira, às vezes, por ser o único armador com um perfil mais defensivo mesmo, né? Um cara forte, um cara que atravessa a corta-luz, que tem agilidade, que busca pressionar mesmo o armador adversário, é uma opção que às vezes a gente não contou nesses anos de seleção brasileira como armador, e ainda parece um jogador meio único ainda, né? Nesse estilo defensivo dele mesmo, de um pouco mais de presença física mesmo, e como um armador que não faz questão nenhuma de ter uma grande participação ofensiva. É um cara que, se puder, ele passa o dia inteiro passando a bola, e não é um grande finalizador mesmo, né? Não é o estilo de jogo dele, e acho que ele entende bem essa limitação dele e não força. Então é um jogador para situações. E é como ele é para os clubes dele, é um jogador para situações. Tanto no basquete nacional, quanto no basquete internacional. Um jogador que você vê, mesmo quando ele transita entre as ligas, ele mantém um papel muito dele. Então o Rafa Luz, um jogador, é muito fácil de compreender o Rafa Luz enquanto jogador, apesar dele ser mal compreendido pela torcida brasileira, né? Às vezes o pessoal espera mais do que o Rafa Luz, do que ele realmente em nível internacional. E o restante dos jogadores que a gente tem em nível internacional, e a gente pensando, basicamente são jogadores muito jovens em nível internacional, como Caio Pacheco, como Léo Demétrio, enfim, a gente tem um armador com estilo mais de infiltração, de meia distância, como Caio Pacheco. A gente tem um Demétrio como também um ala pivô defensivo, mas não tão fluido quanto ofensivamente, ele não é tão fluido quanto o Caboclo. O Caboclo ainda é mais fácil você vendo bater, colocar a bola no chão, né? Acho que o Demétrio ele tá mais pro 4-5 e o Caboclo mais pro 3-4, né? Pensando em híbrido de posições. Ainda que se fale muito do Demétrio jogar como um 3, eu acho que isso prejudicaria muito o ataque. Não é tanto o jogo dele. E fora isso, que sobe de nome internacional é o Felício, né? O Felício que ele surgiu na carreira mais como ala pivô, né? Como era o basquete na época, ele foi indo para um pivô realmente, né? A gente precisa entender como que tá o jogo do Felício depois de tanto tempo sem minutos constantes, né? A gente já viu um Felício que atacava de maneira fluida, botava a bola no chão, arremessava de meia distância, eventualmente de 3 pontos, bom reboteiro, mas que também não é grande, ele é forte, mas ele não é tão ágil. Enfim, eu gostaria de entender um pouco mais, porque até tanto tempo sem jogar, ficando naquela situação que nem de league, nem jogando pelo Bulls, agora voltando para a Alemanha, talvez a gente consiga compreender um pouco do que seja o jogo do Felício hoje. Mas o que ele é historicamente é um reboteiro, um pivô que oferece um pouco de agilidade e agilidade ofensiva mesmo. Defensivamente, acho que ele não oferece tanto assim, a não ser que ele é um jogador um pouquinho mais fluido, mas não é um cara vertical que vai oferecer esse tipo de presença na nível seleção brasileira, pensando nos nomes internacionais. E como isso se contrasta, né, com o que a gente precisaria, talvez. A gente está falando de vários jogadores aqui, e eu não citei o Huertas, né, mas o Huertas tem um papel muito consolidado enquanto armador que conduz a bola, né? Pick and roll, floater, né, que é a característica maestra do Huertas, e que tem como passe a grande arma, e que ao longo dos anos ele foi cada vez decaindo fisicamente mais, a ponto de não uma presença como infiltrador, ou mesmo defensivamente, né, apesar dele ser grande.
Então, o Huertas acabou caindo nesse papel, mas ele sempre teve um papel de destaque como criador e com o jogo técnico que ele tem, né? Um jogador bem consolidado que não mudou tanto assim de função ao longo dos anos, a não ser de redução de carga ofensiva, mas que para ele não faz tanta diferença. A nível internacional, desses jogadores que eu citei, Raulzinho, Huertas, Rafa Luiz, Didi, Caboclo, Mendel, Benite, a gente tem jogadores que dificilmente são estrelas ou grandes pontuadores de suas equipes, e alguém precisa fazer isso, né? Na seleção brasileira. Alguém precisa, né? Tem que sobrar para alguém, né? Ainda que você não precise de uma seleção inteiramente cheia de estrelas, você precisa de uma distribuição de papéis. E aí uma coisa que às vezes a seleção brasileira tem sentido a falta nos últimos anos é alguém que consiga ser esse criador após o drible que também pontue. No basquete internacional, no basquete no geral, a gente tem falado que aquele cara que é o quarterback, né, cria, comanda o jogo, todas as decisões passam por ele, não precisa ser tão extremo, até que FIBA não é tão no nível da NBA assim, mas você precisa de um cara dinâmico com a bola, que ofereça perigo, tanto pontuando, quanto passando, quanto infiltrando, aquela coisa de pontuar nos 3 níveis, né, que é uma coisa que se fala muito no basquete, é uma coisa que a seleção brasileira não tem nas suas presenças internacionais. Tem jogadores que cumprem papéis específicos. Pontuador, armador complementar, armador defensivo, ala pivô defensivo, pivôs ágeis, um ala TND, que é o projeto do Didi, é o projeto do Caboclo, e o Benite, que é o arremessador. E acaba sobrando pro Benite ser esse pontuador. Mas o Benite tem um tipo de jogo de pontuação que ele tem. É um jogo que às vezes pode ser volumoso dependendo de contexto, mas não é um jogo que combina para todas as situações, principalmente quando está muito marcado, ou com uma seleção que exige que, como ele é uma opção tão procurada, se você exige demais dele fisicamente, porque ele não é um jogador grande, né? Ele é ágil, ele é esperto fora da bola, então ele é um bom arremessador. Ele consegue espaços. Mas pegou a Alemanha, por exemplo, no pré-olímpico, que marcou muito ele, tinha presença física, ficou mais difícil para ele. E tinha outros, aí faltou desafogo também na linha de 3 pontos. Então, presença internacional, a gente falta pontuador, e a gente tem muitos jogadores de papéis específicos, mas não tantos jogadores versáteis, que cumpram vários papéis. Talvez a gente tenha isso no Caboclo, porque se precisar, no nível internacional, a gente pode colocar o Caboclo como um 5 defensivo com a envergadura que ele tem, tal, ou como um ala numa formação mais alta. Faz sentido. Talvez o Didi ele tenha mais funções defensivas ao longo dos anos. Mas a gente vê, no geral, são jogadores que têm certas limitações, até mesmo para encaixar todos eles ao mesmo tempo, né? Você coloca muitos jogadores específicos e faltam caras que sejam mais versáteis mesmo. E a gente expôs, inclusive, como isso fez falta pro Augusto Lima, né? Como ele é um jogador específico que foi exigido mais do que foi necessário dele ao longo do ciclo de seleção dele. Então, do que eu enxergo de cenário internacional, mais ou menos, dos jogadores jogando fora do Brasil, mais ou menos isso. Bom, vocês estão vendo que cada resposta da gente é quase um podcast, né? Eu, Sarvas, o Gabriel, o Rocha, coitado, que tá sofrendo nisso. Esse é o seu momento, Rocha. Vamos falar um pouquinho do basquete nacional, do cenário do basquete nacional. Como você enxerga hoje? A gente está tendo... a gente já até falou isso em live, você mesmo já até falou isso em live algumas vezes. A gente tem nomes como Alex Garcia, que ainda agora não vai ser mais chamado porque ele se aposentou da seleção, mas se ele quiser, ele é chamado. Como você enxerga nomes como Alex Garcia ainda ganhando espaço, porque talvez não tenha ninguém mesmo que cumpra o papel dele, e jovens atletas aí que podem, no futuro, ganhar cada vez mais espaço? Aí eu cito o Gui Santos, eu posso até citar, entre aspas, o Jorginho também. Nisso, como é que você enxerga isso? Olha, Felipe, eu acho que é um absurdo não o fato do Alex Garcia, pela qualidade que tem, ainda estar na seleção brasileira, mas o contexto é um absurdo. Você ter um cara de 41 anos como ele é, insubstituível dentro da seleção brasileira, sem ter que um outro jogador ocupe o seu lugar. Isso é terrível em termos de formação e é a exemplificação do que não deu certo nos últimos anos aqui no Brasil. Mas o que eu vejo muito, Felipe, hoje em dia, principalmente dos jovens jogadores,
é que eles estão muito confortáveis em serem os 11º, 12º jogador. O cara chega, senta no banco e para ele tá bom. Tá convivendo com os grandes jogadores, tá treinando com eles, tá recebendo o seu salário, que não é volumoso por ele ser um garoto, mas tá ali tirando seu sustento sem aquela mentalidade de que, pô, eu preciso melhorar dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, quero fazer um extra, quero vir no ginásio em outro horário para arremessar também. Falta muito esse discernimento nos jogadores hoje em dia, Felipe. E claro que nós temos alguns jogadores surgindo como prospectos e como jogadores de qualidade para serem utilizados na seleção brasileira. Mas eu acho que a avaliação que a gente tem que fazer, não tenho certeza, que a avaliação que a gente tem que fazer, ela é mais global em qual é o perfil do jovem no basquete brasileiro hoje. E não só dos que estão na seleção brasileira. Eu acho que o perfil do jovem jogador brasileiro hoje é muito ruim, é muito acomodado. E isso vai gerando alguns momentos de acomodação em outros também, que acabam se tornando danosos internacionalmente. A gente vê casos específicos, assim, muito claros na seleção brasileira atual, de jogadores que preferem dominar a Liga Brasileira do que dar um passo à frente e jogar internacionalmente. Então, esse é o principal ponto, Felipe, que a gente tem que bater contra. A acomodação dos jovens jogadores. Eles precisam dar esse passo à frente emocional também. Rocha, eu vou continuar nessa com você, porque a gente já teve esse debate, tá? Então, você vai saber falar bastante sobre isso. Isso é um fato. Os jogadores acabam se acomodando. E aí, a opção deles também. A gente respeita. Cada um com sua opção. Prefere ficar perto da família, prefere receber até um salário maior do que vai receber na Europa, porque realmente vai receber menos na Europa do que recebe aqui. Ter um prestígio muito maior aqui do que na Europa. Na Europa vai chegar lá e vai ser desconhecido de forma geral. Não vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá? O Lucas Dias na Europa não vai ter o mesmo acompanhamento ou o mesmo nome relacionado e falado nas mídias, pelos jornais, como ele tem no Brasil. Isso é um fato. Então, a gente até entende. Agora eu quero saber de você o seguinte, Rocha. Beleza. Eles também entendem, aí na sua visão, claro, que vão chegar lá e não vão ser os protagonistas. E você acha que também eles têm potencial para ser protagonista hoje? Vou dar um exemplo. O Real Madrid hoje abriu uma vaga na sua equipe. Quero contratar o Lucas Dias para minha equipe. Quero que seja titular do meu time. Hoje o Lucas Dias, você, na sua opinião, você acha que ele teria essa base para fazer? Porque assim, no Brasil domina, mas vai dominar numa Espanha? Como você enxerga isso tudo, de forma geral? Não, Felipe, são só fenômenos mesmo que estão preparados para sair daqui do Brasil ou da Argentina que seja, ou de qualquer outro país que não seja os Estados Unidos. São só fenômenos realmente que deixam essas equipes e estão prontos para se tornarem titulares em equipes de grande expressão na Europa. Mas eu acho que falta muita confiança no processo. Essa questão de você, às vezes, sair de um time aqui no Brasil, ir para um time menor em um outro mercado, fazer uma boa temporada nesse time menor, depois ir conseguindo contratos maiores também. Eu vejo muito pouca consciência no jogador brasileiro de acreditar nesse processo. Muitas vezes o cara sabe que aqui ele tem um mercado garantido, que quer queira, quer não, ele jogue bem ou ele jogue mal, ele vai ter vaga cativa na maioria das equipes quando ele atinge um bom nível, e vão jogando em cima disso. E internacionalmente isso gera um problema muito grande. Claro que alguns ainda conseguem se especializar em alguns sentidos, em algumas funções dentro da seleção, que os deixem confortáveis também. Mas como eu falei lá na minha primeira resposta no podcast de hoje, o que você faz dentro do clube
muitas vezes, 90% das vezes, o que você faz no seu clube, você não vai fazer na seleção. E para você se adaptar a esse outro cenário, você precisa de uma mentalidade muito boa. E eu sinto que é isso que falta, por exemplo, ao jogador brasileiro. E até comparando com os vizinhos argentinos também, quando, no sentido emocional deles também, lá na Argentina, eles estão muito mais preparados a ocuparem esses postos do que nós aqui. É correto dizer, então, Rocha, momento de descontração, tá? Só para te aliviar. É correto dizer que se fizessem o curso daquele ex-comentarista de basquete, pelo Sport TV, sobre inteligência emocional, estaríamos melhor? O que quase jogou com o LeBron, quase jogou com Kevin Durant, né? Que figura, amigo, que figura. Bom, o curso dele com certeza não vai te levar para lugar nenhum. Boa. Pessoal, a gente provavelmente já passou de 1 hora de papo, o que, né, já vai cansando o ouvinte. Mas eu quero fazer uma última pergunta e gostaria que vocês fossem mais rápidos, vamos dizer assim. Eu também não fui, né? Mas vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. Quais são as deficiências hoje do basquete brasileiro comparado ao restante do mundo? Quando eu falo basquete brasileiro, a gente acaba falando, obviamente, do NBB, porque é o basquete de mais alto nível no Brasil. Você vê claramente um basquete de segunda divisão, vamos dizer assim. O NBB hoje é o melhor basquete brasileiro, né, a melhor liga nacional. Então, quais são as deficiências comparando ao restante do mundo, Sarvas, que você vê hoje? Processo. O basquete brasileiro não tem processo. É tudo baseado em geração espontânea, é tudo meio feito do jeito que dá, não tem... Não digo que não existe um planejamento, mas muitas vezes esse planejamento ele não é o ideal, não é real, ele não espera muitas coisas, muitas vezes eles são planejamentos muito otimistas. No Brasil a gente tem esse problema de fazer prospecções muito otimistas, sempre pensando no melhor cenário, quando na verdade a gente tende a viver no pior cenário. Então, enquanto a gente tiver essa dificuldade de processos mesmo, e aí processos passando por todas as áreas, desde os dirigentes até a quadra, a gente vai ter sérios problemas aí para evoluir. Boa. Gabriel, peço que você não repita, porque o processo acho que é meio básico, né? Tipo, acho que é uma deficiência clara no Brasil. Mas qual outra deficiência, além do processo, que você vê por aqui? Eu vou tentar ser breve, falando várias coisas em sequência. Por favor, Sim. mas tente. Sim. Fala características de jogadores. Armadores explosivos que finalizam bem perto do aro. Alas que arremessam e defendam de maneira versátil. Alas pivôs versáteis defensivamente. Pivôs que protejam o aro. 4 posições, que significa consolidação de fundamentos com relação ao basquete moderno. Isso é reflexo do que acontece na base. Boa. Rocha? Cortou aqui justamente na hora que você ia perguntar, Felipe. Eu só citei o seu lindo nome. Só falei assim, Rocha, é com você. É para falar sobre um ponto que ainda é falho aqui, né? Quais são as deficiências hoje do nosso basquete comparado ao restante do mundo, na sua opinião? Não pode falar processos e não pode entrar na definição de cada função de cada jogador, porque o Gabriel e o Gustavo já falaram. Boa. Bom, então eu vou ser bem curto e grosso no que falta para a gente equalizar ou principalmente competir de uma forma mais firme internacionalmente. Falta um rumo, falta se conhecer, falta saber no que realmente o Brasil é bom e potencializar isso a ponto do Brasil competir firme lá fora também. Boa, Rocha, boa. Vou só fazer uma adendo aqui porque eu não vou me segurar. Cara, eu ouvi o Alberto Bial falando essa frase agora. Falta um rumo. A vela vai velejar nos verdes, baronis do Brasil e por aí vai.
Pablo Neruda dizia. Isso aí. Meu Deus do céu. Ai, senhor. Boa. Vai. Deixa lá. Boa, Rocha, boa. Eu, do meu lado aqui, fica difícil, né? Acho que já citaram várias deficiências por aqui, mas eu vou citar uma que até esbarra também no que o próprio Savas falou, do processo. Gestão. E quando eu falo gestão, quero pensar em gestão das ligas nacionais, gestão dos clubes, gestão governamental. Gestão hoje no Brasil parece que é uma palavra temida para os grandes líderes, né, de cada instituição. A gente citou aqui números de CBC não, a gente citou números aqui do COB, que eu tenho certeza que 90% das pessoas que cobrem basquete não sabem desse valor. Ou não é citado, pelo menos. Então, gestão hoje, para mim, é fundamental e é uma coisa que a gente deixa muito a desejar. Isso impacta no processo, impacta no rumo, impacta também no surgimento de diversos atletas versáteis, como o próprio Gabriel falou. Pessoal, estamos aqui chegando no final desse episódio. Já agradecer aqui o Gabriel. Gabriel, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente nesse episódio. Hein? Isso, prazer é meu, prazer é nosso. Foi um prazer. Boa. Rocha, também muito obrigado, Rocha. Valeu, Felipe. Foi muito legal mais uma vez estar aqui ao lado de você, do Gabriel e do Sarvas também. Eu espero que a galera que tenha acompanhado esse nosso podcast tenha gostado também do que a gente acabou de falar e principalmente, né, continuem participando, continuem nos ajudando a fazer essa série super importante para o desenvolvimento do basquete brasileiro. Claro, nós aqui somos 4 falando de coisas que acontecem por aqui e que poderiam ser melhoradas, mas claro que nenhum dos 4 aqui tem esse poder de ter uma caneta na mão e assinar decretos que possam, evidentemente, melhorar o basquete brasileiro. Mas eu tenho certeza que aqui tem um bom rumo, aqui tem boas ideias e um bom caminho para ser percorrido. Boa. Sarvas, muito obrigado mais uma vez e aproveita e faça um merchan, porque no dia seguinte, na quinta-feira, sai mais um episódio, né? Isso aí, Felipe. Amanhã sai mais um episódio. Dessa vez com o... Não vou falar não. Deixa, o pessoal vai ter que ver aí para ouvir. Mas tá muito bom também, modéstia à parte. Ficou muito bom mais um episódio. E aproveitar um pouco que o Rocha falou. Pessoal, isso é uma construção coletiva. Então, quem tá vendo aí pelo YouTube, comenta aí, manda pergunta, crítica. Quem conseguiu chegar até agora aí, escreve Pablo Neruda. Vai ser o tema desse episódio. E vamos continuar construindo essa ideia que está muito boa até agora. Boa. Se quiser tiver Alberto Bial também, tá no meio. Né? Podem ficar tranquilos. Mas, pessoal, agradeço todo mundo que acompanhou esse episódio até o final e está acompanhando a série. Muita gente está começando agora a acompanhar a série, os primeiros episódios. Então, agradeço de verdade, está ajudando cada vez mais. E como o Rocha falou, somos 4 pessoas falando aqui sobre basquete nacional. Não somos donos da verdade, mas acredito também que a gente tem alguma pequena experiência um pouco de basquete nacional e do que a gente lê e estuda para poder trazer para vocês. Mas a ideia é esse debate, a ideia é que a gente debata, a ideia é que a gente, como o Savas também falou, traga esse trabalho coletivo, esse pensamento coletivo, que a gente evolua o basquete nacional. Porque a gente vai parar aqui, a gente vai ficar velho, cara, o basquete nacional tem que evoluir de alguma forma. Isso é o mais importante. O Savas não falou, mas o episódio do Pingo no X, tá? Que ele ainda vai explicar o porquê do Pingo no X, tá? Ele ainda deve explicação, eu não esqueci. Mas não perca, porque realmente tá bem legal. E agradeço você. Não se esqueça, toda quarta-feira, às 18 horas, sai episódio novo da série Projetando o Brasil no Cenário Mundial. E na quinta-feira, às 18, no mesmo horário que está saindo também o podcast do Sarvas, quer dizer, você já ouviu o nosso, já pode ouvir lá o podcast do Sarvas.
Mas se você quiser ver em vídeo esse papo, também vai estar disponível no YouTube às 18 horas. Então, não perca, encontro vocês na próxima semana.